E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto com o Bitcoin surpreendendo e rompendo a máxima do ano e devolvendo praticamente tudo logo em seguida. Eu vou te explicar o porquê desse movimento que muita gente de um lado está comemorando, do outro está com medo, e por que que ainda assim a situação do Bitcoin segue dentro do que vem acontecendo, tá? Zero novidades dentro do que a gente vem falando aí ao longo dos últimos vídeos. Além de, se você ficar até o final, eu vou falar exatamente qual que é a minha estratégia nesse exato momento. Então, tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Bom, pessoal, o Bitcoin agora, né, ele teve essa rejeição, ele chegou lá nos seus 31.500 dólares e o que segurou ele foi essa enorme pressão de venda. A gente tem muita ordem de venda entre os 31.400 e os 32, mostrando justamente o quanto as pessoas estão querendo distribuir, né, fazer realizações do Bitcoin numa região aí de resistência, que de fato o Bitcoin ele subiu mais de 30% ao longo aí das últimas 2, 3 semanas, e muita gente está com lucro, né, está querendo que o Bitcoin suba para colocar esse lucro no bolso. Da mesma forma que o Bitcoin ele vem segurando fortemente acima dos 29.500, então a gente também tem muita gente que quer comprar e ver também a região dos 30, 29.500 como uma bela oportunidade de compra. Tanto que se a gente pegar o gráfico do Bitcoin, a gente tem essa rejeição, né, após romper a máxima do ano e ainda dentro da grande consolidação que eu comento bastante aqui com vocês, né? Então, sim, sinceramente, zero novidades, né? Não adianta comemorar porque o Bitcoin rompeu mais uma máxima do ano, sendo que ele ainda não deu nenhum indício que está rompendo essa consolidação, certo? Da mesma forma que também não precisa desesperar se ele está caindo, porque a gente já viu várias quedas iguais a essa e às vezes até piores que essa, né? Olha essa barra aqui, que coisa mais horrorosa. E de fato segurou, né? Então a gente pode continuar consolidado dentro dessa região e por isso que eu falo que é perigoso você operar consolidação exatamente agora, porque se você for uma pessoa que estava operando vendida e queria usar a máxima do ano como stop, você foi estopado, certo? Da mesma forma que se você é uma pessoa que está querendo comprar Bitcoin para fazer trade nesse exato momento, corre o risco de fazer exatamente o que fez aqui, ó. O Bitcoin vazar uma região de suporte, ou quem sabe até perder os 29.500, mas tem força compradora abaixo. Agora até resetou o order book, né? Mas tinha muita gente querendo comprar Bitcoin nos 29 mil, nos 28.600, 28.900, o que faz com que o preço ele possa perder essa região e voltar para dentro da consolidação, certo? E ao meu ver, o que vai dar uma grande direção para essa questão toda são os casos do ETF e dados macroeconômicos que podem sim estar causando volatilidade, né? Por mais que esteja descorrelacionado o mercado cripto tradicional, a gente tem amanhã o payroll que vai sair. Então, payroll é um dado importante, né? Historicamente ele influenciou no Bitcoin. Os dados macroeconômicos não vêm tendo muita influência, mas ainda assim a gente tem que olhar, né? Oferta de questão de pagamento, desemprego nos Estados Unidos, isso mexe diretamente com a economia e com o apetite dos investidores a risco, né? E ainda assim o mercado de criptomoedas é visto como algo volátil e arriscado, tanto que nas últimas 8 horas ele caiu mais de 5% quase, né? Então assim, é uma variação que não é comum no mercado tradicional e assusta bastante gente. Mas, no cenário geral, a gente continua dentro dessa consolidação, certo? E o que que acontece? O sentimento ele está virando muito, mostrando como é que as sardinhas elas estão operando essa consolidação. Chega numa região de topo, todo mundo shortando. Chega numa região de fundo, todo mundo comprando. E eventualmente essa consolidação ela vai romper, seja por conta da BlackRock, né? O motivo dessa euforia toda foi porque o CEO da BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo, falou que o Bitcoin ele é o ouro digital e que ele é uma excelente alternativa para proteção de capital. Mas assim, o fundo da BlackRock não foi aprovado, não teve nenhuma novidade, pelo menos até onde eu sei, sobre o processo da SEC, né, para liberar esses ETFs para serem negociados. Então, assim, tá a mesma coisa. Eu acho que precisa de um motivo fundamentalista mais intenso, uma notícia, um dado,
para estar fazendo o Bitcoin fugir dessa precificação, porque até agora o motivo pelo qual ele está parado é literalmente as pessoas que fizeram ele subir aqui desde o dia 15 de junho e fazer ele chegar nesse patamar. Essa alta foi por conta desse possível ETF do Spot, né, da BlackRock. E essa galera está esperando esse desenrolar. Então, se a gente vê o Bitcoin começar a subir, pode ser por conta dessa notícia, assim como também a gente pode ver uma queda do Bitcoin relacionado a isso. Enquanto não tiver tanta novidade, provavelmente a gente pode ver esse cenário de consolidação, né? Bateu aqui, voltou, perdeu de leve esse fundo. E graficamente o que vai caracterizar esse rompimento é o volume entrando, né? Então a gente teve aqui, ó, um belo volume de rejeição, reforçando essa resistência, igual a gente teve aqui esse volume de rejeição, reforçando a importância desse suporte. Então se a gente tiver um volume de rompimento, o que é o volume de rompimento? Quando a gente supera um ponto de resistência e de suporte, e aí que o volume começa a aumentar e não diminuir. Aí sim a gente pode estar vendo um rompimento confirmado, seja para cima ou seja para baixo. O que não poderia acontecer nesse cenário de forma alguma, ao meu ver? Se a gente romper para cima, vamos falar dessa possibilidade primeiro, né? O rompimento ascendente, eu não iria querer ver o Bitcoin, pelo menos no curto prazo, tá? No longo prazo eu vou mostrar que são tudo oportunidades, mas eu não ia querer ver o Bitcoin romper nessa região, começar a subir aqui, vir para os 33, 34, 35 mil dólares com volume baixo. Isso é um desinteresse do mercado e a gente tem essa cunha ascendente sendo formada, que caso ela seja rompida, poderia levar o Bitcoin ali numa região que, ao meu ver, 20 mil dólares, né, seria uma correção no mensal. Então a gente deu essa pernada no mensal, fez um topo descendente, provavelmente vamos buscar por um fundo ascendente, que é uma oportunidade de compra, certo? Mas no curto prazo seria perda de força do Bitcoin, a gente poderia ver o Bitcoin cair ao longo dos próximos meses. E olhando também no outro lado da moeda, né? Se a gente romper para baixo essa consolidação e aí começar a entrar volume com essa pernada aí de baixa, a gente vai estar buscando por um fundo ascendente no gráfico semanal. Eu comentei sobre esse inside bars aqui na segunda-feira, falei que era muito perigoso se a gente rompesse ele para cima e tivesse uma rejeição, e faltam 3 dias aqui para estar fechando essa vela. Então se a gente fechar essa vela sem confirmar um rompimento do inside bars, né, ou até perdendo essa mínima e fechando aqui embaixo, a gente ia fazer uma bela de uma rejeição e sim começaríamos a buscar pelo fundo ascendente no gráfico semanal. E aí qualquer coisa acima de 24.800 dólares seria esse fundo ascendente aí no gráfico semanal, que também seriam oportunidades. Então o que a gente precisa ficar de olho, né? Eu falei que no final do vídeo eu ia falar a minha estratégia nesse exato momento. Primeiramente, eu já estou com exposição em Bitcoin, então eu não quero comprar Bitcoin nessa região dos 30 mil dólares, que inclusive é uma região que eu vendi um pouco de Bitcoin, né? Eu vendi aqui nos 30 mil, nos 31 mil, justamente porque eu comprei Bitcoin lá embaixo, então eu queria liberar um pouquinho de capital, mas eu ainda tenho bastante Bitcoin comprado para estar aproveitando uma eventual alta se acontecer. Então, se você não está com exposição nenhuma, os Bitcoin aqui próximo aos 30 mil dólares é um ponto de leve exposição por conta de ser um suporte muito forte, uma região onde muita gente aí está fazendo uma pressão compradora. Mas se esse gráfico romper para baixo, é importante, interessante você ter um certo capital, munição, para estar entrando nesse possível fundo ascendente do gráfico semanal, porque seria uma excelente oportunidade aí de comprar Bitcoin mais barato. O Bitcoin ele subiu mais de 20% ao longo das últimas semanas, então muita gente que vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu aqui, vai querer reentrar nessa oportunidade, inclusive eu vou ser um deles, certo? Então muita gente vai servir de força compradora, por isso que a maior probabilidade é a formação desse fundo ascendente. E a minha estratégia para caso o preço começar a subir, eu já falei, né? Eu ainda tenho Bitcoin e vou aproveitar essa alta do preço para ir fazendo parciais, porque a gente ainda está esticado no gráfico semanal e certamente vamos precisar, hora ou outra, fazer esse fundo ascendente, seja agora, seja mais para frente, né? A gente vem aqui, faz um fundo ascendente lá em cima, não tem problema, mas se o preço continuar subindo, eu vou continuar fazendo as minhas parciais e aproveitando o momento para colocar dinheiro no bolso. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante, ajuda a compartilhar esse vídeo para a gente mandar essa análise para a maior quantidade de pessoas, para eles terem acesso e saberem do que está por dentro do mercado de criptomoedas, por que a gente não precisa comemorar uma alta nos 31 mil dólares, sendo que isso aconteceu várias vezes,
e nem ficar apavorado por causa de uma queda até os 30k. Me segue nas redes sociais que estão todas aqui em cima e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia, uma excelente quinta-feira e resto de semana e valeu, galera. Tamo junto.